Fala pessoal, beleza? Galera, aqui quem fala é o professor Rogerão Araújo e nós vamos continuar o nosso curso de Java Standard Edition, ok? Do universo Java. Então, nós vamos continuar a exploração da galáxia JCE, teoria, prática e questões. Vamos focar agora no módulo 3. Pessoal, nós vamos estudar a constelação Programação Orientada a Objetos com Java. Quais são as partes que compõem essa constelação? Parte 1, Introdução a POO. Parte 2, Classes e Objetos. Parte 3, Herança. Parte 4, Polimorfismo. Parte 5, Classes e métodos abstratos e interfaces. E parte 6, Tipos enumerados e annotations. Pessoal, o módulo 3 focará nas partes 1 e 2, Introdução a POO e Classes e Objetos, respectivamente. Perfeito? O módulo 4 nós vamos ver o restante das partes, de herança até tipos enumerados e annotations. A nossa apresentação, essa apresentação, focará na parte 1, Introdução a POO. Quais são os tópicos desta apresentação? Pessoal, nós teremos Introdução a POO, revisaremos Programação Estruturada, entraremos no conceito de Programação Orientada a Objetos, faremos uma comparação entre a Programação Estruturada e a Programação Orientada a Objetos, veremos quais são os conceitos-chave da POO, também estudaremos Modelos Orientados a Objetos, veremos quais são os benefícios do POO e, finalmente, questão de concursos. Avançaremos na abstração, no seu conceito, nos tipos fundamentais de abstração, modelos de abstração e questões de concursos. E depois classes. Veremos o que são classes, a diferença entre classes e objetos. Nós veremos os relacionamentos entre classes. Faremos também um paralelo entre o TAD, tipo abstrato de dados, e classes. Também veremos o que os conceitos de coesão e acoplamento falam sobre classes, ok? Finalmente, questão de concursos. Veremos também, pessoal, objetos, seu conceito, característica-chave de um objeto, identidade de um objeto, tipos de objetos e questão de concursos. Veremos também modificador de acesso, conceito, quais são as diferenças entre os modificadores de acesso na UML e no Java, ok? Níveis de controle de acesso na linguagem Java e questão de concursos. Atributos e mensagens, veremos conceitos e questão de concursos. Métodos, também conceito, veremos o que são métodos sobrecarregados, veremos a diferença entre operações e métodos e questão de concursos. Construtores, veremos o conceito, teremos exemplos de construtores, o que é a alocação dinâmica de memória, questão de concursos. E, finalmente, pessoal, nós entenderemos o que é encapsulamento, conceito, métodos getters e setters e questão de concursos, ok? Finalizando aí com nossas referências para esta apresentação. Introdução a POO. Então, pessoal, vamos começar. Galera, temos a programação estruturada. Essa programação focará no desenvolvimento de procedimentos para resolver um problema particular, ok? São consideradas nesta programação entidades separadas, dados e procedimentos. Por quê? Porque a forma de trabalhar com essa programação é a seguinte: nós temos o foco principal, primordial, nos algoritmos, ou seja, vamos planejar e desenvolver os procedimentos, para depois nos concentrarmos nas estruturas de dados, ou seja, meios apropriados de armazenamento de dados. Perfeito? São entidades aí separadas dentro da programação estruturada, dados e procedimentos.
primeiro focamos nos procedimentos, para depois focarmos como nós vamos armazenar os dados gerados pelos procedimentos. Ok? E então, pessoal, veio a programação orientada a objetos, que é uma nova maneira de pensar os problemas utilizando modelos organizados a partir de conceitos do mundo real. Perfeito? Nesta programação, nós temos aqui o coração, que é o objeto, que é um componente fundamental da PO, ok? E esse objeto ele é considerado uma entidade única e indivisível, perfeito? Ou seja, o objeto vai comportar, vai combinar uma estrutura e um comportamento dentro dele, dentro de uma única entidade, perfeito? Qual é a forma de trabalhar com essa programação? Pessoal, no início de tudo, nós vamos trabalhar com os dados, vamos nos concentrar nos dados, que é diferente lá atrás, que nós vimos na programação estruturada. Primeiro, nós vamos entender quais são os dados de um contexto, ok? Para depois nos concentrarmos nos métodos. Esses caras são operações que vão trabalhar com os dados. Porém, pessoal, dados e métodos formam um objeto, que é uma entidade única e indivisível. Qual é a diferença entre a programação estruturada e a PO? Pessoal, na programação estruturada, como nós vimos, nós vamos nos concentrar primeiro nos procedimentos, perfeito? Para depois nos concentrarmos em como nós vamos armazenar os dados produzidos por eles. E são entidades separadas, procedimentos e dados. Já na programação orientada a objetos, nós temos os dados de um contexto que formarão um objeto. E nós temos métodos que vão trabalhar com esses dados. Porém, galera, tudo isso aqui é encapsulado em um objeto, em uma entidade única e indivisível, ok? Então, nós temos aí vários tipos de objetos que vão trabalhar entre si para resolver um problema. Nós vamos pegar um problema e vamos trabalhar ele com conceitos do mundo real, representado aí pelos objetos, ok? Pessoal, mais uma diferença. Na programação estruturada, você tem um problema. Você começa a desenvolver pensando em procedimentos e depois como armazenar os dados gerados por eles, perfeito? Então, você vai modelando até chegar na sua solução. Já na programação orientada a objetos, você tem o mesmo problema, porém, você vai dividir para conquistar. Você vai definir conceitos do mundo real para aquele contexto. E cada item será um objeto que vai trabalhar dentro de um contexto para chegar finalmente na sua solução. Ok? Os objetos formarão a sua solução. E esses objetos representando os conceitos do mundo real. Bom, quais são os conceitos-chave da PO? Galera, nós temos classes, objetos, encapsulamento, herança e polimorfismo. Nós vamos ver tudo isso nesta parte, nessa constelação da programação orientada a objetos com a linguagem Java. Perfeito? O módulo 3 focará em classes, objetos, encapsulamento. Perfeito? O módulo 4, nós veremos herança e polimorfismo. Pessoal, nesta apresentação de introdução à PO, nós veremos os conceitos de classes, objetos e encapsulamento. Já na próxima apresentação, nas próximas lições, nós veremos como é que esses conceitos são aplicados na linguagem Java, ok? Já no módulo 4, pessoal, nós estudaremos o que são herança e polimorfismo e como nós aplicamos esses conceitos com a linguagem Java, perfeito? Modelos orientados a objetos. Galera, esses modelos evoluíram a partir da própria evolução das linguagens de programação. As primeiras linguagens de programação, galera, eram semelhantes à linguagem de máquina,
eram linguagens imperativas e os programas gerados por essa linguagem são extremamente dependentes de hardware, ok? E de difícil manutenção. Já a ideia de programação orientada a objetos, ao invés de você programar pensando como máquina, nós vamos programar pensando como humanos, com conceitos do mundo real, como eu falei para vocês, representados aí pelos objetos. E agora, pessoal, nós chegamos aos benefícios da PO. Quando nós trabalhamos organizando nosso código em objetos individuais de software, nós temos vários benefícios. Quais são eles? Primeiro, nós temos a modularidade. Pessoal, o código-fonte para um objeto pode ser escrito e mantido independentemente do código-fonte para outros objetos. Lembram lá do nosso esquema, onde nós pegamos um problema, nós dividimos para conquistar, criando aí vários objetos que vão trabalhar entre si para gerar uma solução. Então, você tem vários objetos, cada um com seu código-fonte, porque ele é uma unidade única e indivisível, com dados de um contexto e métodos que vão trabalhar com esses dados. Perfeito? Continuando, uma vez criado, um objeto pode ser facilmente introduzido no sistema. Ok? Lembrando, formando aí uma cadeia de objetos trabalhando entre si dentro de um contexto para gerar uma solução. Temos então o encapsulamento de informações. Ao interagir somente com métodos de um objeto, os detalhes de sua implementação interna permanecem escondidos no mundo exterior. Pessoal, esse encapsulamento ele é altamente recomendado, ok? Para você não ter ali um acoplamento forte entre os objetos. Nós vamos trabalhar os objetos interagindo entre si através de métodos, perfeito? Um chamando o outro, até chegar à solução, ok? Isso é encapsulamento de informações. Mas na frente nós vamos estudar o que é um encapsulamento e algumas questões sobre isso. Bom, se eu tenho a modularidade e o encapsulamento, onde nossos objetos vão poder trabalhar apenas através de métodos, então, pessoal, será mais fácil eu reutilizar o meu código. Perfeito? Se você tem um objeto que você desenvolveu, você pode utilizar esse objeto dentro de um contexto para outro contexto, para outra solução, ok? Vamos supor um objeto chamado professor, ok? Se eu tenho um professor em um contexto de cursinhos para concursos, eu posso utilizar esse mesmo objeto, professor, para uma solução de uma universidade, por exemplo, ok? Nós vamos reutilizar o código. Com a modularidade e com o encapsulamento de informações, nós temos a facilidade de depuração e inserção. Se um objeto ele é problemático, por exemplo, se ele está dando algum tipo de problema, você pode remover ele da aplicação e inserir um objeto diferente, ou seja, reutilizando um objeto diferente para substituí-lo. Perfeito? Vejam que os benefícios acabam se entrelaçando, acabam um sendo consequência do outro na programação orientada a objetos. Questões, pessoal? São características da análise estruturada e da análise orientada a objetos, respectivamente. Então, pessoal, nós vamos pegar o primeiro texto de cada letra e fazer o relacionamento com a análise estruturada. E nós vamos pegar o segundo trecho e fazer o relacionamento com a análise orientada a objetos. Cada trecho tem que corresponder corretamente ao seu tipo de análise. Perfeito? Então, simbora. Letra A. A organização do código-fonte em pacotes. Pessoal, esse trecho ele pode ser encontrado na análise orientada a objetos. Dentro da programação orientada a objetos, pessoal, nós podemos dividir nossas classes por pacotes, ok? Beleza. Segundo trecho, o uso de diagrama de classes. Perfeito, galera. Esse trecho aqui corresponde com a análise orientada a objetos, porque nós podemos fazer o uso da linguagem OML que dá esse conceito de diagrama de classes, ok? Então, letra A não é o nosso gabarito.
Letra B. Programas elaborados com o uso de funções. Pessoal, nós podemos também trabalhar com análise orientada a objetos utilizando funções. No caso, os métodos de um objeto vão corresponder às funções. Perfeito? Então, não é uma característica apenas da análise estruturada. Segundo trecho, determinação do dicionário de dados. Pessoal, não é uma característica da análise orientada a objetos. Letra C, o uso de diagramas de sequência. Pessoal, esse primeiro trecho ele se corresponde à análise orientada a objetos. Perfeito? Segundo trecho, o uso de diagrama de contexto. Pessoal, esse diagrama é encontrado na análise estruturada. Então, a letra C houve um cruzamento indevido. O primeiro trecho corresponde à análise orientada a objetos e o segundo trecho corresponde à análise estruturada. Letra D, modelagem de fluxo de dados. Perfeito, pessoal. Esse trecho ele corresponde à análise estruturada. Segundo trecho, abstração de conceitos do mundo real. Perfeito, galera. Nós vimos esse conceito relacionando conceitos do mundo real com a APO, com análise ou programação orientada a objetos. Enfim, com a questão da orientação a objetos. Perfeito? Então, a letra D é o nosso gabarito. Letra E, primeiro trecho, técnica de encapsulamento. Galera, um dos benefícios que nós vimos na APO é o encapsulamento de informações, ok? Então, não é uma característica aí apenas da análise estruturada. Segundo trecho, extensão de classes com aplicação da herança. Perfeito, galera. O segundo trecho também se corresponde à análise orientada a objetos. Então, a letra D é o nosso gabarito. O aumento da produtividade de desenvolvimento e a capacidade de compartilhar o conhecimento adquirido representa uma vantagem no uso de projetos orientados a objetos. Porque, pessoal, quais são as palavras-chave nesse enunciado? Produtividade e compartilhamento. A partir do momento que eu posso reutilizar um objeto para outros projetos, eu vou aumentar minha produtividade, porque eu já fiz um trabalho semelhante em um projeto anterior, onde eu posso compartilhar aquele objeto que eu criei em um projeto em outro. Ou seja, onde eu posso reutilizar aquele mesmo objeto. E com isso, galera, nós teremos a produtividade. Então, nesse contexto, a letra B é o nosso gabarito, porque os objetos podem ser potencialmente reutilizáveis, compartilhando o conhecimento adquirido, aumentando assim a produtividade de desenvolvimento. Perfeito? Acerca do desenvolvimento de sistemas e aplicações, julgue o item seguinte. A programação orientada a objetos introduziu no desenvolvimento de sistemas a criação de módulos de programas para reutilização de código. Pessoal, apesar de toda a nossa discussão referente à questão anterior, onde nós vimos o benefício da reutilização de código, perfeito? A programação orientada a objetos ela não introduziu essa criação de módulos para reutilização de código, porque também na programação estruturada, que vem antes da orientada a objetos, nós podemos trabalhar com módulos. Nessa programação, pessoal, nós podemos encontrar procedimentos ou funções. Perfeito? Acerca da linguagem de programação Java e da programação orientada a objetos, julgue o item seguinte. Programa que utilize uma linguagem orientada a objetos, ao incorporar corretamente ao seu funcionamento os conceitos como os de encapsulamento, herança e polimorfismo, beneficia-se das características da orientação a objeto. Ok? Beleza, pessoal? Ele pegou alguns conceitos-chave, encapsulamento, herança, polimorfismo. Faltam aí classes e objetos, ok? Mas ele pegou alguns conceitos e, a partir do momento que nós utilizamos esses conceitos, nós vamos nos beneficiar das características e dos benefícios
da programação orientada a objetos. Galera, na próxima aula nós vamos estudar abstração. Então, até a próxima aula.